Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Olá, você aí da Anatocast, tudo bom, pessoal? Mais uma vez, uma nova anatoaula aqui para vocês no nosso canal, olha só, Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Beleza aí, galerinha, tudo bom? Olha só, mais uma vez, ó, todos os nossos canais aí de comunicação, vai lá, acessa aí, tá? Acesse o nosso perfil no Instagram, nosso e-mail, nosso site, deixa seu recado, seu comentário, sua pergunta, sua dúvida, críticas, elogios, comentários aqui embaixo do nosso aqui no YouTube, que a gente vai tentar interagir com você, tentar responder alguma dúvida que eventualmente surja aí e que vocês possam estar interessados em procurar e saber um pouco mais sobre anatomia humana. Tá joia, galerinha? Olha só, aproveitando, vai aí, ok? Segue o nosso canal, curte as aulas, dá um like, deixa seu comentário, divulga para a galerinha aí que você acha que vai gostar de anatomia e de algumas aulas aqui, como essas do nosso canal aqui, do nosso Anatocast, beleza? Olha só, pessoal, nessa anatoaula de hoje, a gente vai ver um assunto que a gente trabalhou lá no nosso podcast de anatomia, né? Que é o nosso Anatocast, no episódio número 22, que na verdade corresponde ao episódio de número 8 da temporada 3, que é uma temporada que fala só sobre membros inferiores, tá já? E nessa anatoaulazinha de hoje a gente vai falar ó, sobre drenagem venosa dos nossos membros inferiores. Olha só, vocês podem estar achando que eu falei alguma coisa aí sobre podcast. É verdade, viu? Nós temos um podcast de anatomia desde 2020 que já tem temporadas de podcast lançadas lá, alguns episódios lançados na nossa plataforma aí do Anatocast. Então vai lá, ou pelo site, ou pelas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music, enfim, qualquer uma dessas plataformas aí que vocês gostam de acessar para escutar alguns áudios, vocês podem encontrar lá o Anatocast e vocês podem estar escutando aí alguns episódios. Aí, ó, quando alguém está deslocando, se você estiver viajando, no ônibus, no carro, numa carona, num deslocamento, numa viagem, coloca o fonezinho de ouvido lá, fica escutando um pouquinho da anatomia para não perder tempo nesse deslocamento, se aproveita e curte aqui alguns episódios de anatomia humana no nosso Anatocast, beleza? Olha só, quem está chegando aí pela primeira vez, muito prazer, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou o professor Vitor Caiafo, sou professor de anatomia humana aqui da Universidade Federal de Pernambuco, no campus do Agreste, na cidade de Caruaru, aqui interior de Pernambuco. Não sei, mas ele está passando automaticamente aqui o slide, não tem problema, a gente já se apresentou e a gente já vai começar a nossa aulinha de hoje, aqui e agora, tá joia? Olha só, então, como a gente já disse, hoje a gente vai falar sobre a drenagem venosa dos membros inferiores. Então, como é que o nosso corpo recolhe, ele drena o sangue venoso produzido nos nossos membros inferiores e que é prioritariamente produzido ali pelos nossos músculos, né, que é as principais estruturas dos nossos membros inferiores, tá já? Então, no objetivo de hoje, a gente vai ver sobre os dois sistemas principais de drenagem venosa dos nossos membros inferiores. Nós temos dois sistemas de drenagem venoso. Um sistema de drenagem venoso superficial e um sistema de drenagem venoso profundo. O sistema de drenagem venoso profundo, até pela quantidade de veias que você está vendo aí, ele normalmente é principal. Ele tem uma capacidade de drenar um volume maior de sangue, de aproximadamente ali entre 90 até 95% do sangue produzido pelos nossos membros inferiores são drenados prioritariamente pelo sistema venoso profundo. E temos um sistema de drenagem venosa superficial, que corresponde ao restante ali, né? Entre 5 e 10% do volume sanguíneo dos nossos membros inferiores é drenado, então, ali pelas veias do sistema de drenagem venosa superficial. Nós vamos começar pelo superficial e depois passamos pelo sistema de drenagem venoso profundo, tá certo? Então, olha só, a drenagem superficial, e diferentemente da irrigação arterial, se você tem dúvida sobre a irrigação arterial, não tem problema não. Depois você volta aí, tá joia? A gente tem uma aula só sobre irrigação arterial dos membros inferiores. E na irrigação arterial, normalmente o sangue é centrífugo. Ele sai do centro e vai para a periferia dos nossos membros. No caso dos membros superiores e inferiores, da mesma forma. Então, o sangue arterial desce em direção à periferia. O sangue venoso é o contrário. O sangue venoso ele é centrípeto. As veias são centrípetas. Então, eles vão trazer o sangue da periferia mais para a região central. Então, nós vamos começar lá na extremidade e vem seguindo o trajeto centrípeto da drenagem venosa dos membros inferiores. Então, inicialmente, na região do dorso do nosso pé, a gente tem uma estrutura, uma rede venosa ou um arco venoso no dorso do nosso pé. Esse arco venoso drena
ok? Várias veias menores, como algumas veias digitais ou metatarsais dorsais, drenam esse sangue dos dedos e do médio pé em direção ao arco venoso do dorso do pé, trazendo consigo uma certa quantidade de sangue venoso naquela região. Desse arco venoso do dorso do pé, partem 2 veias importantíssimas que fazem parte desse nosso sistema de drenagem venoso ou de drenagem venosa superficial. Olha só, existe uma veia chamada safena magna e uma veia chamada safena parva. Essa safena magna, ou algumas pessoas chamam de safena maior ou grande safena, é uma veia que parte desse arco venoso dorsal do pé e segue pela região prioritariamente antero e principalmente medial. Medial tanto na perna como medial na nossa coxa. Essa veia safena vem ascendendo pela região, principalmente antero e medial da perna, atravessa a nossa região do joelho e segue pela região antero e medial da nossa coxa. Toda veia que é do sistema superficial ela se aprofunda ou ela se comunica com as artérias chamadas perfurantes ou comunicantes, que são artérias que se aprofundam nas camadas da nossa coxa, por exemplo, ou da nossa perna, ou da nossa musculatura ou das fáscias, e se ligam ao sistema ou a veias do sistema profundo. Então, toda veia de um sistema de drenagem venosa superficial, ele drena essa veia para um sistema profundo. Com os membros inferiores, não é diferente. A veia safena magna vem drenando sangue desse compartimento mais antero e medial da perna, ascende pela região da coxa, drenando sangue superficialmente dessa região medial da coxa, se aprofunda na região da coxa e drena o sangue para a artéria, ou melhor, perdão, para a veia femoral, ok? Então daqui a pouco a gente vai falar sobre essa veia femoral, ok? Então inicialmente a gente tem um arco venoso do dorso do pé, de onde partem algumas veias importantes, chamadas veias safenas. Uma veia safena magna, ou grande safena, ou safena maior, que drena o sangue da região anteromedial da perna e da coxa. E essa safena magna na coxa se aprofunda até se comunicar diretamente e drenar esse sangue para a veia femoral, para a veia femoral. Por outro lado, a outra veia que parte do arco venoso do dorso do pé é a veia safena parva, ou safena pequena, ou menor, safena menor, ou a pequena safena. Essa safena parva, ok, segue pela região do compartimento mais posterior da perna, pelo compartimento posterior da perna, e essa veia, ao drenar e continuar o seu trajeto ascendente pela região posterior da perna, vai se aprofundar e vai drenar esse sangue venoso que ela carrega consigo para uma veia do sistema profundo, que é a veia poplítea. Então tem alguns elementos que a gente pode utilizar como uma forma de você fixar um pouco melhor a localização dessas estruturas, que é a safena magna, ela é M, M, F. É a M de magna, M de medial, F de femoral, que é para onde ela drena o sangue. A safena parva, ela é P, P e P. Ela é P de parva, ela é P de posterior e ela é P de poplítea, que é a veia para onde ela drena o sangue venoso. Essas duas veias, safena magna e safena parva, são as veias que compreendem o sistema de drenagem venosa superficial dos nossos membros inferiores. Ei, é essa safena, e principalmente essa safena magna, que você pode ter escutado falar já. Ah, um conhecido, um parente fez uma ponte safena, uma cirurgia cardíaca que às vezes as pessoas chamam de ponte safena. É isso mesmo. Ele foi lá, o médico foi lá, pegou um pedacinho dessa veia safena, colocou lá para próximo do coração ou no coração para fazer uma ponte. Alguma artéria ou alguma veia lá do coração estava entupida, o sangue não passava, ele fez uma ponte, pegou um pedacinho da veia safena, colocou lá para que o sangue agora possa correr tranquilamente para o seu coração. É dessas veias aqui, viu, que retira-se principalmente essa veia safena magna, que retira um segmento, um fragmento, para fazer a cirurgia lá de revascularização miocárdica lá no coração. Tá joia? Então essas veias formam o sistema superficial de drenagem venosa superficial dos nossos membros inferiores. Aqui a gente tem a imagem, ó, do arco venoso do dorso do pé, né, dessa rede venosa do dorso do pé. Então, anteromedialmente, nós temos a artéria
Não, perdão, artéria não, a veia. A veia safena magna, ó, que ascende pela região anteromedial da perna, atravessa a articulação do joelho, ganha a região medial da coxa, até se aprofundar e drenar para a veia femoral. Já aqui, ó, pela região posterior, tá joia? Da nossa perna, a gente tem a veia safena parva, que drena aqui para a veia que fica localizada na região posterior da nossa articulação do joelho, que é a veia poplítea, Tá joia? Tranquilo aí? Bom, aí a gente vai para o sistema de drenagem venosa profunda, tá joia? O sistema de drenagem venoso profundo começa de novo lá nos nossos pés, tá joia? Lá na região do nosso pé. E principalmente pela região mais plantar do nosso pé. Então, aí nós temos as veias do nosso pé, as veias digitais plantares e as veias digitais dorsais. Essas veias digitais são as veias que drenam o sangue prioritariamente na região dos nossos dedos. Existem umas veias que ficam pela planta do pé e as que ficam pelo dorso do pé. São as veias digitais. E aí nós temos as digitais plantares e as digitais dorsais. Essas veias digitais plantares e dorsais, elas vêm conduzindo o sangue venoso e se juntam, se anastomosam, se juntam, se unem e formam outras veias de um calibre um pouco maior. São as veias agora metatarsais, que ficam entre os nossos metatarsos. Existem as veias metatarsais pela planta do pé e as veias metatarsais pelo dorso do pé. São as chamadas veias metatarsais, plantares e dorsais. Essas veias metatarsais vão se anastomosar, formando arcos venosos ou redes venosas no nosso pé. Existe o arco venoso no dorso do pé, esse que a gente acabou de comentar, que é de onde partia as veias do sistema de drenagem venosa superficial. E existe também o arco venoso da planta do pé. Esses arcos venosos são formados pela união das veias metatarsais, ou plantares ou dorsais. Desses arcos venosos, e principalmente do arco venoso plantar, ok? Surgem as veias plantares. Existe uma veia plantar medial, que, como o próprio nome diz, vai passar ou vai caminhar pela porção mais medial da planta do pé, e uma veia plantar lateral. A gente tem aqui, ó, a imagem, ó, uma veia plantar medial e uma veia plantar lateral, que foi formada aqui a partir do arco venoso plantar, tá? Essas veias plantares, medial e lateral, vão ascender pela região da nossa perna. Vão ascender pela região da nossa perna. Nessa região da nossa perna, partindo dos arcos venosos plantares, as veias plantares medial e lateral, que é essas aqui, vão se unir aqui na região posterior da nossa perna e vão formar as veias tibiais posteriores. As veias tibiais posteriores. E essas veias tibiais posteriores são duas veias que ficam muito próximos da artéria. É como se a artéria tibial posterior, quando desce levando sangue, na proporção de uma artéria, nós temos duas veias. Então, uma artéria tibial posterior, duas veias tibiais posteriores, que foram formadas a partir aqui da união dessas veias plantares medial e lateral. Do arco venoso do dorso do pé, além daquelas artérias superficiais, safena magna e safena parva, nós também temos a origem da veia tibial anterior. Essa, diferentemente da posterior, vai seguir pela região anterior da nossa perna. E vai seguir pela região anterior da nossa perna, de novo, numa proporção de uma artéria para duas veias. Então, são duas veias tibiais anteriores acompanhando em sentidos contrários a artéria tibial anterior. Então, nós temos duas tibiais posteriores, duas tibiais anteriores. Desse arco plantar, também vai partir as veias fibulares. E as veias fibulares, da mesma forma, vão seguir no sentido contrário à veia fibular. Então, a gente tem uma veia fibular descendo, levando sangue arterial. Agora, nós temos duas veias fibulares ascendendo, trazendo o sangue venoso em direção centrípeta, né? Ascendendo, trazendo esse sangue, drenando esse sangue venoso. Aí agora preste atenção. Essas veias tibiais, posteriores, anteriores e fibulares vão se unir, vão se anastomosar e vão formar um tronco único aqui na região posterior da articulação do joelho, chamada de veia poplítea. Agora é uma só. Agora a gente tinha uma artéria poplítea, uma veia poplítea.
Até as tibiais, a gente tinha duas, né? Duas tibiais anteriores, duas tibiais posteriores e duas fibulares. Quando essas duas tibiais anteriores, as duas tibiais posteriores e as duas fibulares vão se unir e formam uma veia de um calibre já bem mais importante, né, bem mais significativo, que é a veia poplítea. Essa veia fica aqui, ó, na região posterior da articulação do nosso joelho. Ei, essa veia poplítea, ela vai atravessar agora no sentido ascendente aquele mesmo canal dos adutores. Aquele mesmo canal que a gente viu numa aula de irrigação arterial dos membros inferiores, que a veia, que a artéria femoral atravessava o canal dos adutores e virava artéria poplítea. Agora é o inverso. A veia poplítea vai atravessar o canal dos adutores e vai subir na região da coxa com outro nome, com o nome agora de veia femoral. De veia femoral. Essa veia femoral vai ascender pela região da coxa profundamente, recebe alguns afluentes, né, algumas veias comunicantes, algumas veias, alguns ramos venosos, entre eles a própria safena magna do sistema de drenagem venosa superficial. Essa veia femoral, junto com a artéria femoral e o nervo femoral, compreendem uma região próximo do ligamento inguinal, na verdade, abaixo desse ligamento inguinal, que é um complexo ali vasculo-nervoso, e essa veia femoral atravessa o ligamento inguinal adentrando a cavidade pélvica. E quando ela atravessa o ligamento inguinal, essa veia femoral recebe uma outra denominação, chamada agora de veia ilíaca externa. A veia ilíaca externa subindo, aqui ó, aqui o ligamento inguinal, a veia femoral atravessa o ligamento inguinal, vira veia ilíaca externa. A veia ilíaca externa, no seu trajeto ascendente, se junta com a veia ilíaca interna, que estava no interior da cavidade pélvica. Essa veia ilíaca interna, quando se junta com a ilíaca externa, forma uma veia ilíaca comum. Existe do lado esquerdo ou do lado direito. As veias ilíacas comuns se juntam ali na transição entre o abdômen e a cintura pélvica. E essas veias ilíacas comuns formam a veia cava inferior. E essa veia cava inferior ascende pela região abdominal, atravessa o diafragma, ganha a região torácica e desemboca esse sangue venoso no interior do nosso átrio direito, que é a região do nosso coração onde recebe o nosso sangue venoso de todo o nosso corpo. Tranquilo aí? Isso é a drenagem venosa dos nossos membros inferiores. Então tem uma imagem aqui, ó, uma imagem aqui que resume basicamente tudo isso que eu falei, tá joia? Então, ó, na região dorsal do pé, nós temos as digitais dorsais, na planta, as digitais plantares. Essas veias digitais drenam para as veias metatarsais plantares e as digitais dorsais para as metatarsais dorsais. Essas metatarsais se unem e formam os arcos venosos na planta e no dorso do pé. Do arco venoso do dorso do pé, nós temos a saída, né, a origem das superficiais, safena magna e parva, e também da tibial anterior. O sistema de drenagem venoso superficial, a safena magna, a gente já viu que ela era MMF. Magna drena a região medial e vai desembocar na veia femoral. A safena magna vai desembocar na veia femoral. A safena parva é P, P e P. Ela é parva, ela é posterior e drena para a veia poplítea. Olha ela aqui, a safena parva, drenando para a veia poplítea. As veias do sistema profundo partem do arco venoso plantar ou dorsal. Do plantar, nós temos as plantares medial e lateral e a fibular. E as fibulares. Do arco venoso, além das do sistema drenagem superficial, a tibial anterior. As fibulares, tibiais posteriores e tibial anterior, drenam para a poplítea. A poplítea atravessa o canal ou hiato dos adutores, drena e vira agora femoral. A femoral recebe vários afluentes, inclusive a safena magna e aqui, por exemplo, a femoral profunda, atravessa o ligamento inguinal, adentra a cavidade pélvica e passa a ser chamada de artéria ilíaca externa. A artéria ilíaca externa se junta com a ilíaca interna e formam a ilíaca comum. As ilíacas comuns dos dois lados se juntam, se anastomosam e formam a veia cava inferior, que vai levar o sangue venoso de volta ao nosso átrio direito no coração, para esse sangue depois seguir para o pulmão, hematose pulmonar e a renovação do nosso sangue. Tranquilo aí, pessoal? Olha só, mais uma vez, algumas referências que a gente deixa aqui
para vocês. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de vocês aqui nessa aulinha de hoje. Se gostou, mais uma vez, comenta, deixa seu comentário, segue nosso canal, deixa o like, curte aí e divulga para todos os seus colegas e amigos, tá joia? E te espero aqui em mais uma Anatoaula, no seu Anatocast, seu jeito fácil de aprender, revisar a anatomia. Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia.